Sem muita espera, bora para Nova Jersey, onde está Giovanni Martinello, que vive de perto a expectativa da nossa seleção para a estreia no sábado. Fala, Giovanni, como está a preparação por aí? Boa tarde. Oi, Susan. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Sim, a seleção brasileira ainda está indefinida para o jogo de estreia na Copa do Mundo no sábado contra o Marrocos. Aliás, a seleção está finalizando agora a sua penúltima atividade antes desse primeiro jogo na Copa do Mundo e sim com algumas dúvidas, aquelas que a gente já vem tratando aqui ao longo da semana, né? A lateral direita, quem vai ser o titular, o Danilo ou o zagueiro Ibanez vai ser improvisado por ali. Na lateral esquerda também tem dúvida, o experiente Alexandro ou o Douglas Santos. E no meio, Paquetá vai ser titular ou não? No ataque, o Matheus Cunha volta à titularidade, ele que não foi titular no último jogo amistoso do Brasil antes da estreia nessa Copa do Mundo contra o Egito, hein? São perguntas que eu tenho certeza que o Ancelotti não vai responder, ele vai sim levar esse mistériozinho até momentos antes do jogo contra o Marrocos. Aliás, o primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo, que teve duas baixas muito importantes, o atacante Azel Zuli e o zagueiro Aguerd acabaram cortados em função de lesões. Eles se machucaram no último amistoso da seleção do Marrocos antes da estreia na Copa do Mundo, no 1-1 contra a Noruega, e não estarão em campo contra o Brasil. São dois jogadores titulares, por isso eu destaquei aqui que são duas baixas importantes no primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo. E aqui de Morristown a gente vai viajar um pouquinho agora, né? Porque a Copa começa hoje, não aqui nos Estados Unidos, mas na cidade do México, onde está o Alexandre Oliveira, e ele chega com as informações desse jogo de abertura e como está o clima lá para contar para a gente um pouquinho também de como está o clima lá na cidade do México, não é isso, Ale? Boa tarde para você. Fala, Giovanni, um abraço para você, um abraço a todos. Estou aqui na cidade do México e, diferentemente de Nova York, nos Estados Unidos, aqui se respira a Copa do Mundo. Para todos os lugares ter uma referência do Mundial. Copa do Mundo que começa hoje, às 4 horas da tarde, no horário de Brasília, o jogo entre México e África do Sul, no estádio Azteca, que vai entrar para a história, se é que já não estava, né, como o único estádio do mundo a receber 3 jogos de abertura de Copa. E esse jogo de abertura já aconteceu em 2010 na África do Sul, né? A África do Sul enfrentou o México. Fora do estádio, tem duas preocupações em relação ao tempo, porque tem previsão de chuva e tem aquela regra da FIFA, né? Raios a 13 quilômetros do estádio, o jogo é paralisado. E a outra questão são os protestos nas ruas da Cidade do México, muitas pessoas se manifestando contra os gastos do governo com a Copa do Mundo. Mas tudo indica que vai ser uma grande festa. Aliás, o Brasil participa dessa festa, Wilton Pereira Sampaio apita o jogo, Bruno Pires e Bruno Bosquilha serão os assistentes. Do México a gente vai até Miami com Cleiton Ramos, saber como é que está a outra sede da Copa do Mundo que vai receber o Brasil na terceira rodada. Fala, Cleiton, abraço para você. Alexandre Oliveira, obrigado. A gente fala agora direto de Miami, temperatura em torno de 40 graus. Claro que o clima agora é de muita euforia. A gente está num país onde tem muito latino-americano, na verdade, cidade de Miami, cubano, mexicano, brasileiro. Aliás, aqui vivem, para quem não sabe ainda, aproximadamente 300 mil brasileiros. A partir de amanhã, essa brasileirada vai começar a dar a cara. É porque no final de semana que eles costumam se reunir. E com o Brasil jogando, é claro, estreando em Nova Jersey, aí o agito vai ser grande. A gente vai estar lá. Tanto é que, nesse momento, só parei para fazer essa participação no ND Esportes. Estou a caminho de um local onde vai acontecer a primeira feijoada para a torcida brasileira na história de Miami, em uma Copa do Mundo. E é claro que você vai acompanhar todos os detalhes aqui na tela da NDTV. A procura de ingresso continua, tem muito torcedor que está pesquisando, analisando, porque o preço do ingresso realmente está nas alturas. Só para se ter uma ideia, o preço do ingresso mais barato para aquele torcedor que pretende acompanhar a seleção no Miami Stadium está em torno de $2.400. Você ouviu bem? $2.400, o ingresso mais barato. Então, o torcedor brasileiro está analisando, está esperando para ver se com a demanda aí não atingindo aquela expectativa, a procura não atingindo aquela expectativa, os ingressos comecem a dar uma baixada de preço. Esse é o pensamento do torcedor brasileiro. E a gente vai acompanhar de perto, não só em relação a esse assunto, mas trazendo curiosidades na tela da programação da NDTV. Volto com você, Suza, direto de Miami para Floripa. Valeu, Cleiton Ramos, Alexandre Oliveira e Giovanni Martinello, nossos correspondentes que estão acompanhando de pertinho a Copa 2026.